Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Vender, Vender, Vender aqui para Vesa TV. E olha só, convidado de hoje, Marco Narciso. Ele é psicólogo e mentor de negócios. Na verdade, é o cara que ajuda os empreendedores a pensar o negócio, a pensar sua cabeça, que normalmente o empreendedor tem cabeça meio doida, e botar as coisas no papel e fazer tudo fluir. E para quem trabalha com vendas, com marketing, isso é fundamental. Tudo bem, meu Narciso? Tudo ótimo, João. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Bora trabalhar. Tema de hoje: liderança que transforma, criando equipes de alta performance. Na verdade é isso, né, Marco? Você sempre foi, sempre não vou dizer, mas por muitos anos líder, que eu imagino que ninguém nasce líder, você vai se tornando, por muitos anos líder de grandes empresas, hoje atende vários líderes, e a pergunta que eu começo falando é, cara, se o tema é criando equipe de alta performance, para ter uma equipe de alta performance, você tem que contratar pessoas para montar essa equipe. Pessoas, normalmente, elas já vêm prontas ou elas são treináveis? Como funciona? Como montar uma equipe de alta performance? Escolher a pessoa já pronta ou a pessoa que se treina para ela fazer do seu jeito, com a tua história? Como funciona isso? Bom, cada empresa tem um tipo de dinâmica. Ou a gente pega uma pessoa pronta ou pega uma pessoa para formar. Se você pegar uma pessoa pronta do mercado, você vai pegar uma pessoa que já tem um histórico, já teve as suas vivências, já tem os seus vícios também de comportamento, a sua forma de ver o mundo, de fazer as suas vendas. Então, vai depender se esse profissional é adaptável. Se ele for adaptável, show de bola, porque ele já tem uma vivência, ele já acredita nele. Agora, se você pega alguém que tem as características necessárias, uma pessoa ambiciosa, uma pessoa determinada, uma pessoa que quer realmente fazer a coisa acontecer, então essa pessoa você consegue formá-la, desenvolvê-la com as características já da sua empresa, com a identidade da sua empresa. Então é super possível. Então em ambos os casos é possível você pegar alguém extremamente cru e desenvolver essa pessoa para alcançar um resultado de alta performance e pegar uma pessoa que já existe no mercado. Às vezes é mais fácil pegar alguém cru do mercado e fazer essa adaptação do que pegar alguém pronto, por conta da falta de malícia e vivências negativas. Porque as crenças que também vão sendo estabelecidas. A mente da pessoa que teve muitos nãos, muitas dificuldades. Aí você fala assim, vamos fazer tal coisa. Ah, então, eu já fiz isso, eu já tenho tantos anos de área comercial, eu sei bem como é. E a pessoa fala assim, tá, mas vamos fazer desse jeito, que aqui é diferente. Não, não é bem diferente. Então, se essa pessoa tiver essas características, esse ranço de alguma empresa, ou uma questão comportamental ligada a isso, essa pessoa vai ter mais dificuldade. Então, pegar alguém zeradinho e desenvolver com a identidade, aí você precisa de um líder bem formado para que ele possa fazer essa replicação em escala, que é o que a gente fazia bastante. E tem também a parte de tempo, né? Depende da urgência que você tem. Sim. Também. Eu já contratei muito, a gente contrata muito, e eu sempre gostei das pessoas que ficam batendo perna, assim, que são ansiosas, assim, não sei o quê. Eu sempre acreditei que a parte técnica é muito importante para uma pessoa, mas a vontade é muito mais. Eu acho muito mais fácil pegar uma pessoa com muita vontade de fazer a coisa acontecer e com muito sangue nos olhos e ele tecnicamente ficar bom porque ele vai correr atrás daquilo, porque ele tá afim, do que uma pessoa técnica que não tem a mesma vontade. Eu sempre acreditei que a vontade, ela supera a técnica, desde que essa vontade seja bem direcionada para o lado certo. Isso tem uma certa lógica, eu tô ficando doido, eu tô perdendo meu tempo em investir sempre em quem tá com mais vontade do que tecnicamente bom. Eu concordo plenamente com isso. Entre uma pessoa que tem vontade e uma pessoa que tem técnica, a pessoa vai muitas vezes se esconder atrás dessas técnicas. A técnica ela é adaptável e se você for ver, não é uma coisa assim tão gigantesca a parte técnica. A parte comportamental ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Quando você pega essa pessoa que está com vontade de fazer dar certo, você vai adaptando ela. Então, esse investimento é mais fácil você apurar e passar caminhos para essa pessoa, dar insights para ela, do que você dar vontade para essa pessoa. A vontade ela é interna. A vontade vem dos princípios, daquilo que está dentro dela, que faz com que ela saia de casa. E isso, muitas vezes, a gente pode... Eu sempre falei para a minha equipe que eu preferia segurar do que empurrar.
E a pessoa com vontade é essa, a pessoa que vai para cima, com garra, com determinação, e ela vai e não para nada. Agora, as outras pessoas que às vezes se escondem atrás, não, tenho muitos cursos, sei muita coisa. Ah, que bom, e você faz o resultado acontecer também? Não, eu espero o resultado acontecer. Aí isso não dá certo, né? E o mundo lá fora tá muito punk, Marco. Você sabe mais do que eu. Assim, uma coisa que eu acompanho são os cursos na internet. E eu vejo que tem curso de tudo. Mas cada vez mais estão surgindo cursos de soft skills do que técnicos. Muito mais do que gente querendo aprender um programa, uma língua, é gente querendo aprender gestão de tempo, aprender liderança, aprender autogerenciamento, porque essa parte humana a gente não aprende na escola, a gente não aprende na faculdade, muitas vezes a gente não aprende nem dentro de casa. E aí quando chega no mercado de trabalho, você tem que conviver com o coleguinha que às vezes não é muito legal, com o cliente que te dá o esporro com razão ou sem razão, com o chefe te cobrando, e no meio daquele turbilhão de sentimentos que você tem dentro de você, você fala, o que que eu faço? Eu sei como fazer uma caneca, eu sei como servir uma água, mas eu não estou preparado para a pressão que estão botando em cima de mim. E aí os cursos de soft skills ganham tempo. Será que essa geração que está vindo agora para o mercado, ela já está preparada para esses soft skills que a minha geração dos 25 anos de idade hoje, tô brincando, 40 e pouco, a gente não foi preparado? Será que quem tá vindo aí tá vindo com mais preparação? Embora a gente tenha muitas informações do mercado, embora o mercado esteja hoje ofertando tantas coisas para o desenvolvimento das pessoas, infelizmente, muitos acabam sendo uma informação que fica no meio, no recheio da informação. Nós temos as coisas mais técnicas, nós temos as coisas mais ligadas à mente humana e nós temos o que vai estar no meio, que acaba sendo o mais fácil de replicar. E essas formações que acabam acontecendo, na sua grande maioria, infelizmente, não vão formar a pessoa para segurar de fato as questões que vêm da vida. A gente também não aprende. Ah, olha, quando algum coleguinha de trabalho seu pisar no seu pé, naquele dia que você não acordou muito bem, você vai reagir desta forma. Você tem 3 sinais, você pode fazer isso, isso e isso. Ah, que legal. E aí o cara pisa no seu pé naquele dia, naquela sexta-feira chuvosa, e aí já acabou tudo. Então você toma vários nãos, como a gente está falando de vender aqui, um não atrás do outro, e você se preparou, e tudo que você tinha estruturado para aquele dia de trabalho deu tudo errado. Nesse momento, as questões internas elas vão bater juntamente com o seu treinamento, as informações de mercado, os cursos que você tem assistido, visto, buscado conteúdos na internet. Só que então a gente tem a parte interna dessa pessoa. É como se eu desse uma peça de quebra-cabeça para essa pessoa e dissesse para assim, monta o quebra-cabeça. Mas cadê o resto do quebra-cabeça? Então, onde você vai colocar essa informação que você está recebendo num curso determinado? Como você vai colocar essa adaptação dentro de você? E a gente vai vendo um distanciamento acontecendo natural das pessoas, um esfriamento entre os contatos, relacionamentos, o que eu estou disposto a fazer, o que eu não estou. Eu me lembro que eu participei de um evento patrocinado por uma universidade, há muitos anos atrás, e ali eles estavam comentando que já não era mais fácil encontrar dentro dos jovens pessoas que aceitavam fazer qualquer coisa. Bora, vamos carregar o piano, vamos carregar cimento, vamos carregar cimento. Não, isso eu não faço. Não está dentro daquilo que eu quero. Então, esse princípio de valorização, de vida dessas pessoas que estão hoje vindo para o mercado é totalmente diferente do pessoal que fazia e submetia a qualquer coisa. Então, nesse aspecto, essas pessoas estão mais espertas, mas, do outro lado, nós temos pessoas que também não estão se esforçando tanto a romper os limites, as barreiras que estão sendo colocadas. Então, o mercado vai trazer muita gente, mas não sei se são tão boas assim quanto a gente está vendo, não. E esse mercado que a gente está falando lá fora, quando a gente fala de vendas, e você já liderou equipe de vendas, o que se espera de uma equipe de vendas? Quais são as características, quais os skills que você sugere assim, olha, cara, se é para montar uma equipe de vendas, é esse perfil de profissional que tem que ser contratado. Existe uma fórmula, aliás, ou não? Não, fórmula não existe. Mas existem características que são primordiais para uma pessoa de vendas. Uma delas é resiliência.
resiliência é fundamental. A pessoa vai precisar sobreviver a um monte de pressões e nãos que ele vai enfrentar, tendo muitos cursos ou não tendo muitos cursos. Essa pessoa vai precisar sobreviver ao dia a dia. Os primeiros momentos de qualquer situação é muito fácil. No dia a dia, na condição de fazer ali constantemente, isso traz um desgaste muito grande. Então, resiliência é fundamental para uma equipe de vendas. O segundo comportamento é alguém adaptável, porque ele precisa se adaptar rapidamente às coisas que estão acontecendo, até mesmo na própria comunicação e percebendo a pessoa que está diante dela. Então, dentro do ambiente de trabalho, rapidamente tem que se adaptar. Mudanças de mercado, mudanças econômicas, tudo que está ao seu redor muda tão rápido, e ainda mais agora com o advindo aí da internet, tudo que está acontecendo tão rápido, a dinâmica é tão grande, que se a pessoa não se adaptar muito rápido a isso, ela vai ficar para trás, ela vai ser engolida pelas coisas que estão ali. Então, resiliência, adaptabilidade dessa pessoa, e ela tem que ter muita fome. Tem que ser uma pessoa ambiciosa. Se ela tiver 3 características, vou colocar mais uma, ensinável. Um coração ensinável. Uma pessoa humilde, uma pessoa que esteja disposta realmente a se posicionar e falar assim, tá, me ensina. Estou disposto a aprender com você. Me fala, qual é o caminho mais importante que eu deveria trilhar? Só que tem muita gente que não se submete a isso. Então, ensinável é fundamental também para essas pessoas que vão estar dentro desse mercado, desse time de alta performance. É engraçado, né? Porque quando a gente vai crescendo na carreira, na vida, a gente passa por um momento que é o mais, talvez, complicado. Eu vivi ele. Que era o momento que minha empresa estava começando, eu conseguia participar de todos os processos da empresa. Uhum. Eu conseguia ver todos os projetos que chegavam no cliente. Isso me dava uma tranquilidade. Chega um momento em que a empresa cresce, você não consegue mais ver todos os projetos. As outras pessoas estão tocando, e muitas vezes até melhor que você mesmo, mas você não vê. E aí você começa a ficar com medo, ou talvez até apavorado. Eu não sei o que está acontecendo na empresa. E eu lembro que quando eu vivi isso, foi um momento de maior preocupação que eu tive. Que eu falei, e agora? Eu não sou mais tão necessário em todos os momentos, e mais do que isso, se acontecer alguma falha, eu nem vou saber, porque já está com tanta gente, com tantos processos. E eu lembro que eu ouvi a gente falando assim, João, quando você cresce, você precisa achar tempo para ver tudo. E você saber o que está acontecendo na sua empresa. E hoje falava o contrário. Você precisa ter tempo para justamente não ver nada, ou ver o menos possível, para você olhar lá para frente. Deixa as coisas rolarem. O que um líder tem que fazer, Marco? Existe isso? É para ver tudo? Não é para ver tudo? É o meio do caminho? Qual o conselho dos que eu recebi que está mais certo, se existe um certo? Olha, eu vou falar uma frase em latim que eu gosto muito. In medium stati virtus. No meio está a virtude. Se você quiser ver todas as coisas que acontecem na tua empresa, ter acesso a tudo, quantidade de selos que vão ser colocados na sua correspondência, o quanto foi gasto de envelopes na tua empresa, e você saber o que acontece dentro do planejamento financeiro da tua empresa, e quiser saber tudo o que está acontecendo, você vai se tornar o gargalo da estrutura da tua empresa. Porque vai depender de você dar o aval. Então, peraí, deixa eu passar lá para o João. E você vai começar a criar esse afunilamento, porque tudo depende de você. Você tem várias pessoas para quê? Então, se você não confia na sua equipe. Então, a formação da equipe é fundamental para que você possa confiar nela. Mas como administrar isso? Esse lance também de abandona, deixa, segue, eu confio em vocês. Eu gosto de uma frase que DDD, delegou, descuidou, dançou. Se você delegar e não acompanhar os processos, você vai dançar uma hora porque vai fugir da sua mão. É igual pipa, João. Já empinou pipa, João? Já, mas faz tantos anos. Faz tempo, né? Eu também faz tempo. Tempinho. Mas eu lembro que quanto mais linha você jogava no pipa, quando aparecia alguém, era muito difícil você recolher o pipa, se fosse chover. Empresa é a mesma coisa. Quanto mais linha você der, quando você precisar, eu preciso puxar esse pipa de volta. Isso vai se tornar mais difícil porque você deixou ir muito longe. Então, eu acredito que a gente pode criar uma folha, eu chamava isso de radar, que é uma folha onde você vai colocar as principais informações da sua empresa, de preferência, informações que sejam cruzadas, uma que se contraponha à outra. Se você colocar um resumo de todas as coisas num A4,
Você sabe o faturamento, você sabe despesas, você sabe como é que estão as vendas, impostos, estoque. Você consegue colocar ali quais são as principais informações. Mas, Marco, isso vai ficar apertado. Eu já fiz radares ali que estavam colocando pelo menos 420 milhões de anos ali, que estavam numa folha de A4. Então é jeitinho, encaixa e as informações que são importantes. Se você tiver um resumo de tudo isso e você tiver um tempinho para despachar com seus principais líderes, as pessoas que você formou, colocou a sua identidade, colocou as características da sua empresa, colocou nessa pessoa, ela foi replicada, é uma cópia do João. Então, essa pessoa que está ali, eu vou encontrar com ela todas as semanas, pelo menos 10, 15 minutos. Esse negócio vai horas em reunião, às vezes se torna totalmente improdutivo. Então, reunião focada. Eu quero saber isso, como estão os projetos, e você vai levantando as informações de uma forma concisa. Você sabe, se você, com o seu feeling, o dono da empresa, percebe que tem alguma coisa errada, aí ele fala assim, calma, vamos aprofundar essa informação. Eu me lembro de um cara que foi assim, um grande professor, Dimitrios Markakis. Ele era o antigo dono da Dicico, Materiais para Construção. Esse cara, ele tinha uma equipe que ele confiava e ele também administrava observando essas informações. Então, toda segunda-feira, ele tinha a empresa todinha nessa folha de A4. E isso estava na mão ali constantemente. E quando ele percebia que algum número estava distorcido, ele chamava aquele departamento e perguntava um pouco mais sobre aquilo. E esse feeling fazia com que ele se aprofundasse e achasse erros na sua empresa. Então, é possível fazer? É. Se ele conseguia fazer isso com uma empresa grande como essa, e depois chegou em mais de meio bi, a gente vê que é possível você estar por dentro de tudo. Mas se você quiser ver quantos selinhos foi na sua carta, você vai perder tempo e vai prejudicar a sua equipe. E a gente falando nisso, desse momento em que o empreendedor, o empresário, se torna líder e então não consegue mais participar de tudo, ele acaba, nesse momento, vivendo também outro momento, que é quando ele começa a terceirizar coisas que ele até então fazia para outras pessoas. Então, ele deixa de ser aquele executor e ele se torna realmente ou um chefe ou um líder. Beleza. Todo mundo é preparado para liderar, Marco? Ou não? Porque liderar é difícil. Significa você abrir mão de algumas coisas, significa você treinar as pessoas, significa você ter paciência, significa você gostar de gente, significa tanta coisa. Todo mundo é treinável para isso? Sim. Ou não? Treinável, todas as pessoas são para exercer a liderança. A questão é se você está disposto a isso, se você vai ser humilde a isso, receptivo a isso. Eu sempre vou trazer, não por conta da psicologia, mas eu vou estar sempre trazendo pelas questões mais humanas, mentais, do que qualquer outra coisa. Um líder ele vai ser, da mesma forma, adaptável, resiliente, é o cara que vai atrás das informações, mas perceba só, João, uma grande característica que você vai precisar ter quando a sua empresa cresce é humildade. Porque alguém pode ser que faça melhor do que você, ou alguém não vai fazer igual você faria, mas também tá bom. E aí você vai falar, poxa, meu ego... Antes era eu que fazia isso, eu colocava minha mão nisso tudo, e agora não sou mais eu. Conheço gente que já viveu isso. Conhece? O Marco já me auxiliou muito na vida. Eu trouxe ele aqui porque ele é um cara que na prática resolve. E eu reclamava isso muito pra ele. Mas pelo amor de Deus, estão fazendo diferente. E ele falou, mas tudo bem, mas tá ruim. Eu falei, não, mas é difícil, né? É uma coisa esquisita, porque a empresa é meio um filho e ele vai tomando... É como se esse filho desse certo contra os pais também, dá um ciúme. Tipo assim, mas eu programei que você seria médico e você quer ser do marketing, meu filho. Não, não pode não, rapaz. Dono de agência de jeito nenhum. O que acontece é que quando a gente olha a nossa equipe e nós formamos, nós precisamos, assim como os pais, que em um determinado momento vão ter que deixar o filho seguir com a bicicleta, sem as rodinhas e balançando de um lado para o outro, mas sempre muito perto, porque tem o time, né? É o lance da pipa que eu te falei. Se a gente deixa ir muito longe, eu não estou perto da pessoa que está ainda num processo de desenvolvimento. Agora, se essa pessoa já está aculturada, já temos uma pessoa bem estruturada, mais sênior, sabe o que tem que fazer na tua empresa, já tem a sua identidade impressa nela, aí ela faz diferente. Tudo bem, eu vou ter que dar meu braço a torcer de que o diferente também é bom.
eu vou aceitar isso. E eu deixo a pessoa seguir dentro da ideia dela. Mas eu acho que o líder, ele só precisa... Hoje em dia a gente tem a pressão do mercado, resultados, números, contra você ser humano. Então, em que momento você pesa mais a mão para uma coisa ou outra? Se eu vejo que eu fecharia aquela venda, então eu arranco da mão do meu vendedor e eu puxo para mim e fecho a venda. Eu estou desenvolvendo o meu vendedor? Eu estou formando alguém que vai ser, de fato, uma pessoa de alta performance? Não. Eu estou tornando uma pessoa refém, insegura, porque eu estou mandando para ele a mensagem: eu não confio no seu trabalho, eu sou melhor do que você, você não sabe fazer, me dá aqui. Tira, não, deixa que eu faço. É o pai que muitas vezes não deixa a criança, como você usou o exemplo de criança, que não deixa fazer as coisas. Essa criança nunca vai desenvolver autonomia. E um líder que quer desenvolver uma equipe de alta performance, ele precisa dar autonomia. E às vezes vai ser diferente da gente. Acho que essa conta não existe uma resposta precisa, então talvez vá no achismo. Mas você acha que a empresa que dá mais lucro é que tem líder ou que tem chefe? Totalmente a empresa que tem líder. Mas me explica na prática, do teu ponto de vista, que eu imagino que essa conta não existe, como provar isso, eu concordo contigo. Mas por que um líder dá mais lucro do que um chefe, no teu ponto de vista? A primeira coisa que um líder dá mais lucro do que um chefe é por conta do turnover da empresa. Uma empresa que tem chefe, normalmente não vai desenvolver a sua equipe. Então você não vai reter talentos, você não vai desenvolver pessoas com autonomia, não vai ter pessoas que vão alcançar a alta performance. Não é todo mundo que já chega em alta performance acelerando e entrando no carro de Fórmula 1 e sendo aí um dos grandes nomes. Você precisa desenvolver e ajustar algumas coisas com essa pessoa. Então, quando a gente olha essa estrutura sendo feita, a gente precisa ceder um pouco mais. E o líder, ele é o cara que está preocupado, de fato, com as pessoas que estão ao seu redor. Ele é o cara que quer servir, de fato. É a pessoa que quer estender um caminho de aprimoramento. É a pessoa que vai ser um facilitador. O chefe vai dizer: a diretoria me deu essa meta, cumpram. E se não cumprir, cabeças vão rolar. Faça o que tem que ser feito. Não quero saber. Não quero saber se o pato é macho ou se o pato é fêmea. Eu quero o leite aqui. Então, mas peraí, meu amigo, o pato não dá leite. Não interessa, está me questionando, então fica quieto. Então, são pessoas mais irredutíveis. A figura do chefe é a figura daquele que manda, do que está na cadeira, naquela posição lá, com a mãozinha na cabeça, mandando em tudo e em todos. O líder, ele assumiu uma posição daquele que é o mentor, o que desenvolve pessoas. Então, se nós compararmos isso, nós vamos ver uma pessoa que arranca até resultados, porque o chefe, na base da pressão, ele vai arrancar ali das pessoas o leite, o ovo, o omelete. Algumas pessoas vão morrendo no meio do caminho. E eu vi muita gente no mercado, muita gente de talento, muito boas, desistindo totalmente das vendas, tendo ranço da área comercial, porque foram tão impactadas, tão impressas em sentimentos negativos que disseram: as vendas não são para mim. Quando, na verdade, todos nós vendemos. Então, o líder é o cara que vai absorver isso. É o cara que percebe, que conhece a sua equipe. Quando você olha para a tua agência, você sabe que cada uma das pessoas que estão ali tem características que são importantes para o seu negócio e que não adianta você mandar para um fazer um serviço do outro. E aí você é o técnico. Você é o líder. Então, para esse, eu dou tal serviço. Para esse, eu vou cobrar um pouco mais. Esse eu vou aliviar porque ele não está num momento muito bom. Mas ele é bom. Então, eu não vou descartá-lo. Às vezes, a figura do chefe é o cara que descarta com facilidade. Porque para ele, é só mais um número, só mais uma pessoa. O líder, não. O líder quer desenvolver pessoas. Então, se você olha uma empresa que tem líderes, ela é uma empresa que, a longo prazo, ela vai apresentar uma saúde financeira muito melhor nos seus resultados do que alguém que está sempre ali esfolando as suas equipes. Tem uma coisa que eu acho super interessante, é que eu acredito que a qualidade de um líder tem muito a ver com o quanto ele usa ou não do seu poder. Quanto melhor é o líder, menos ele usa do seu poder. Quanto mais ele usa do seu poder, normalmente pior ele é o líder. Porque quando você tem o poder de demitir, mas você não usa, talvez seja porque você foi um líder tão bacana que não precisou disso. Se você não ameaça o outro,
Talvez seja porque você é um líder tão bacana que não precisa usar dessas coisas. Então eu acredito que às vezes, sabe aquela síndrome do pequeno poder? É aquele estagiário da multinacional que, como eu tô aqui, eu mostro poder o tempo todo, você vê que ele não manda em nada naquela empresa. Eu que convivo com tantos CEOs, eu vejo que normalmente eles são muito gentis, muito educados, eles usam poder muito pouco, porque não precisa provar nada a ninguém. Eles já aprenderam com isso. Eu vejo esse paralelo muito grande na minha vida, que quanto mais as pessoas usam seu poder, e normalmente pessoas de pequeno poder, menos eles são líderes. Tem uma certa lógica, isso eu tô ficando meio doido. Quando você pensa na figura impositiva do chefe, ele precisa se valer de alguma coisa. O chefe vai impor. Faça, porque eu tenho o poder, eu tenho a caneta, eu mando e você obedece. O líder, ele conquistou o coração das pessoas. Exato. E as pessoas, João, acabam produzindo infinitamente mais por conta do coração daquela pessoa. E quando você pisa na bola com um líder que é tão gentil, tão próximo, que te ajudou tanto, que te fez crescer, que te mostrou um universo que você desconhecia, você fica mal. Puxa vida, eu tinha que ter gerado isso com o meu líder. Eu já tive líderes quando eu era colaborador das empresas, que às vezes eu trabalhava por ele. Hoje, tendo agência, tem coisas que a gente faz pro cliente que é pelo cliente. Já teve clientes que falaram assim, eu tô com um pipinaço, eu tô com um problema aqui, que eu preciso apresentar tal coisa pra diretoria, que se a gente não fizer, eu tô ferrado. E a gente lá na empresa trabalhava de final de semana, não pensando no que ele ia pagar, porque às vezes não ia ganhar nada mais por aquilo, mas é porque aquele cliente é tão parceiro, ele lidera tão bem a gente nos projetos dele, ele tá tão junto com a gente, que vamos fazer por ele como pessoa, e não ele como cliente. E aí é que a gente nota como essas pessoas que têm o poder de liderar e encantar, acabam recebendo mais, porque a gente faz não só pela grana, mas pela pessoa, para tirar ele daquela enrascada, se a gente pode ajudar. Porque a gente acaba virando time. Líder forma times, né? Mesmo longe da própria empresa. Seja numa agência que é fornecedora ou em outras. Existe uma diferença entre honrar e obedecer. Quando uma pessoa obedece, eu te dou uma ordem, faça o que tem que ser feito, pegue a xícara e coloque aqui. Sim, senhor. Honrar é a pessoa que vai se posicionar independente de receber uma ordem ou não. De você estar por perto ou não. O Marco sempre fala para colocar a xícara aqui, então eu vou colocar. Mas o Marco não está vendo, ele nem vai ficar sabendo. Não importa, eu vou fazer. Eu vou honrar o meu líder. Quando você cria uma conexão, de fato, mas para isso acontecer, o líder precisa ser genuíno, ele precisa ser servidor, ele precisa criar ali um ambiente saudável para essa pessoa se sentir realmente segura. Essa pessoa vai honrar até quando você não está lá. E quando você sai da empresa, eu recebo direto mensagem dos meus ex-trainees dizendo, pô, Marco, como é que você tá? Que saudades de você impactou minha vida. Eu falo, caramba, essa pessoa lembra de mim. E às vezes a gente fala assim, meu, o que eu fiz? Como foi? E às vezes algumas vezes eu perguntei, o que eu fiz para você que você ficou tão impactado? Lembra aquele dia? Eu falei, cara, não vou lembrar, foram tantas reuniões que nós tivemos. Você falou uma coisa que foi muito marcante na minha vida e eu mudei a partir daquele momento. Eu falei, cara, que legal. Então, o líder, ele se doa genuinamente ao ponto de nem saber o que ele está fazendo mais. Ah, isso aqui eu vou fazer porque se eu fizer isso vai repercutir desta forma. Então você não está sendo tão genuíno. Só entregue, se doe. Coloque a sua equipe realmente acima de você. Lute pela sua equipe. Faça pela sua equipe para que ela gere os resultados. Isso é tão genuíno, tão bacana, que quando a gente ganha o coração das pessoas, João, a gente não... As pessoas percebem e elas se entregam mais e fazem mais. Eu tenho clientes meus, eu tive um recentemente, que estava no meio de uma crise, me ligou de madrugada. Era noitezinha e estava numa estrada. Eu fiquei com ele até chegar em casa. Eu precisava fazer isso. Para mim, sim, é minha missão. Eu precisava estar com essa pessoa. Então isso gera conexão, isso gera marcas de intimidade mesmo, de eu posso contar com essa pessoa. E essa sensação de eu posso contar com o meu líder e ele pode contar comigo é o que vai trazer resultados dos mais maravilhosos. Marco, nesses anos todos, como mentor, como profissional de vendas, como líder de vendas, você deve ter vivido muita história. E eu queria que você tirasse da tua memória uma história que tenha te marcado, para você
contar pra gente aqui nesse quadro, cara? Essa marcou. Roda a vinheta. Uma história marcante? Tem sim, eu estava com a minha família no cinema. Vamos lá, conversamos com as pessoas, não recebi o melhor atendimento no caixa. Fui até a fila da pipoca. Quando eu chego na fila da pipoca, tinha um rapaz altão. Pensa o sorriso mais incrível. E se você estiver assistindo esse programa, me manda uma mensagem. Eu não perdi o seu contato, cara. Queria muito te rever. E esse cara, grandão, tava lá, eu olhei pra cara dele, ele me atendendo super bem, atendeu a Simone, minha filha, e conversou, e fez o atendimento da melhor forma possível. Eu fiquei olhando pra aquele cara, eu falei, se você quiser sair daqui e ir trabalhar em outra área, tá aqui meu cartão. O dia que você quiser, você me procura. Passou um mês e pouquinho, ele me chamou, Marcô, aquela proposta lá, pra que é? Eu conversei com ele, e eu comecei a desenvolver esse rapaz, ele veio trabalhar com a gente, e eu comecei a desenvolver esse rapaz e colocar nele as técnicas. Porque ele já tinha fome, ele já tinha paixão, ele já tinha fogo, ele já tinha determinação. Eu só precisava fazer alguns ajustes técnicos, mostrar para ele onde ele poderia olhar para facilitar o processo de vendas. Não é a técnica que fecha a venda, e sim a paixão. As pessoas não compram um produto, compram um vendedor. Então, ele já tinha isso, ele tinha um brilho no olhar, ele era tão cheio de vida, ele era tão incrível, que naquele momento eu falei assim, ele tem tudo o que é necessário. E realmente a gente começou a construir uma relação muito bacana, ele começou a vender e foi seguindo, e da mesma forma que ele. Eu tive, nessa mesma época, alguns ótimos trainees que hoje estão em grandes empresas. Então, essa lição veio do meu coração de acredite nas pessoas, acredite no brilho nos olhos, acredite na paixão com que as pessoas fazem as coisas. Uma pessoa apaixonada, ela vai ser apaixonada em tudo que ela fizer. Uma pessoa que brilha os olhos, ela vai brilhar os olhos em tudo que ela fizer. Então, é como se houvesse uma recompensa por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente entrega na vida. E a recompensa dele chegou. E eu falei assim, cara, eu acredito nisso. Então eu passei a ficar muito, muito mais atento a todas as pessoas que estavam próximas de mim. Mas essa pessoa tem o que é necessário, aquela tem essa característica. E talvez você já tenha encontrado com pessoas na sua vida e falou assim, essa pessoa aqui, eu faria essa pessoa chegar longe. E aí o líder precisa confiar nele. Então, essa história da transformação desse rapaz da pipoca foi algo assim que me marcou muito nas minhas jornadas aí. Sei lá se eu estou sendo pessimista, mas o mundo mudou um pouco, ficou complexo. Em que sentido? Porque eu concordo com você que tendo uma pessoa querendo aprender, tendo sede de aprender, e uma querendo ensinar, e elas estando juntas, a chance de dar errado é muito pequena. Mas aí veio uma pandemia, veio o home office, cada um nos seus lugares. As empresas estão em home office, a minha própria está em home office, o pessoal vai uma vez por semana lá e acha que tem um lado muito bom do home office, que é a qualidade de vida, de não pegar trânsito, assim por diante, mas está cada um afastado do outro. Como treinar e como liderar as pessoas em home office? Porque a pessoa está não só distante fisicamente, mas ela está distante fisicamente e ocupada. Porque você há de concordar comigo que não é que a gente está distante e diminuiu a quantidade de trabalho, acho que até que aumentou, porque o nosso tempo rendeu mais. Então a gente entra numa call, já liga a câmera, começa a debater e desliga a câmera e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. Como treinar, como liderar num período de home office que tudo indica vai ser por muitos anos ou talvez eterno? A ligação entre pessoas, ela foi prejudicada com isso. Não adianta a gente imaginar que é a mesma coisa, por mais que a gente crie estratégias, não é a mesma coisa estar do lado um do outro. Teve uma empresa que eu estava trabalhando que era de tecnologia e eles estavam sentindo muito falta disso. Da bagunça, às vezes, estar perto, de ouvir o que o outro está falando, de perguntar rapidamente para o outro. E eles entraram numa call logo pela manhã, deixavam aberta a câmera lá, colocavam música e conversavam um com o outro enquanto trabalhavam aqui, deixavam a câmera ali e eles simulavam como se estivessem próximos um do outro. E eles falam que a experiência foi ótima, que eles conseguiram gerar mais afinidade entre as pessoas. Mas o contato humano depende de como a gente vai gerar isso. Meus atendimentos hoje são, na sua grande maioria, online.
Agora, quando a gente está presencialmente, o que muda para um atendimento? Pouca coisa. Agora, para um processo de cultura, de criar relacionamento, vínculo, onde você de repente para e olha para, e aí, como é que tu tá? E bate um papo aleatório, isso a gente não vai ter dentro das empresas. Então, talvez seja tão importante quanto as reuniões de negócios, as reuniões para alinhamento, fazer reuniões para bater papo com as pessoas e saber como elas estão. A conexão entre líder e liderado, isso é possível de ser feito, porque ele vai conversar, eu quero saber como você está, me importo com você. E ele vai gerar esse vínculo que vai e volta o tempo todo com o seu liderado. Agora, a questão entre as equipes, é necessário que o líder também promova esse tipo de conexão, como a sua empresa que tem o contato de uma vez por semana se encontrar ali. Mas tem muita gente que já aproveitou por uma característica pessoal de não gostar de estar muito envolvido com as outras pessoas, de estar muito na sua. Me entrega o que eu tenho que fazer, eu entrego e faço, e tá tudo bonitinho. O projeto está feito, não me importune. Tem muita gente que aproveitou essa situação e se escondeu atrás do home office. E aí cabe ao líder ir trazendo isso e perguntando, e ele fazendo o elo de ligação. Mas, infelizmente, essa parte ela vai ser diferente. Ela vai ser prejudicada realmente um pouquinho com o que acontece ao redor. E tem uma coisa super relevante, né, Marco? Que é o seguinte, as pessoas estão lá no home office e elas estão vivendo uma realidade muito diferente da realidade do dia a dia real. Sim. Eu vou contar da minha empresa. Às vezes, quando você estava no presencial, todo mundo, você via o seu colega do lado que está entregando mais rápido, ou está entregando melhor, ou está aprendendo mais. E quando você está trancado no seu quarto sozinho, você não está vendo isso. Você está distante da realidade. Então, você deu um exemplo aqui, o líder precisa trazer essas pessoas. Mas o quanto também é responsabilidade da pessoa querer correr atrás e falar assim, cara, eu estou no home office, eu não vou para a empresa, às vezes eu estou até em outro estado, mas eu preciso estar mais por dentro desse negócio. O quanto é responsabilidade da pessoa, do profissional querer participar desse dia a dia? Quando eu penso como psicólogo, eu digo que 100% é responsabilidade do indivíduo. Então, autorresponsabilidade é a chave de qualquer desenvolvimento. Só que se eu pensar como líder agora, e pensar em alguém mais maduro, com mais ferramentas, com mais capacidade, se eu pego essa pessoa e coloco alguém que não tem a mesma maturidade, a mesma visão, porque a função do líder é oferecer visão, e eu tenho alguém que não tem essa visão, e esperar que ela faça isso, que ela tenha um insight de fazer isso, eu acredito que na grande maioria das vezes não vai acontecer. Minha experiência me mostra que o líder é a chave de toda a conexão. E esperar que as pessoas... Agora, Marco, tem algumas pessoas que fazem isso? Sim, com certeza, algumas pessoas vão se despontar e vão se ofertar e vão se conectar e vão querer gerar esse networking. Mas isso é da pessoa. Então, essa pessoa é uma pessoa que precisa ser observada, capacitada, que possivelmente ela será um bom líder. Porque ela é a pessoa que conecta. É a pessoa que não tem dificuldade de interagir com os outros e que é capaz de perceber. Tem as pessoas dentro da empresa que são os líderes impostos. Os líderes impostos são as pessoas que recebem uma atribuição. E tem o líder nato, que é a pessoa que às vezes está na mesma função, mas é a pessoa que sabe o que as pessoas estão passando, que conhece as necessidades deles, que colabora, que serve, que essa pessoa ela precisa ser desenvolvida para ocupar de fato um cargo de liderança. E aí ela precisa de um líder que vai estar próximo a ela, que vai gerar essa conexão. Então, como psicólogo, alta responsabilidade, show. Mas, infelizmente, não é essa a realidade. O líder vai precisar trazer, sim, a sua responsabilidade. É como um maestro de uma orquestra. Uma orquestra não precisa absolutamente em nada do maestro, porque são músicos profissionais, eles têm ali uma partitura dizendo para eles, toque em tal tom, é exatamente esse tempo da música, e toque. E qual a função, então, do maestro, já que os músicos seriam capazes de replicar aquela peça? Primeiramente, dá o start. Ele faz com todo mundo olhando para ele e ele dá o início. Seria muito difícil, até as pessoas poderiam, ele começou, eu vou alcançando, mas alguém vai precisar puxar a fila. Alguém vai precisar ser o líder, de qualquer jeito. Geralmente é o Spala, que é o primeiro violino. Então, quando você olha aquilo acontecendo, você vê que precisou alguém para puxar. E uma característica do maestro é o cara que vai encantar, que vai trazer energia, que vai trazer o brilho no olhar da equipe. Então,
não dá para tirar dele essa responsabilidade de ser o elo de ligação entre as pessoas, por mais que as pessoas deveriam fazer isso de bate-pronto. Até porque tudo que dá certo ou errado numa empresa, a responsabilidade também é do líder, né? Marco, eu queria te pedir um favor. Existe um quadro aqui que eu já te pedi para você trazer essa lição de casa, lógico, de um livro, de um filme, de uma série que você indique para quem está assistindo a gente assistir, ler. E você trouxe uma, né? Eu queria que você falasse sobre essa, mas roda a vinheta do Vai na Minha. E aí, Marco, qual a dica que você trouxe? Tem um livro que foi um dos primeiros que eu comecei a ler quando eu desenvolvi o desejo no coração de ser um bom líder. Até então eu era o chefe, o que impunha, e eu gostava dessa sensação, até que eu entendi que se eu ganhasse o coração das pessoas, eu teria um ambiente mais leve. E um dos livros que eu fui curtindo a coleção dele é do Monge Executivo. Então, a coleção dos 3 livros que ele fez, o primeiro livro, O Monge Executivo, o segundo, De Ser um Líder Servidor, o terceiro, A Volta para o Mosteiro, esses livros, eles têm uma riqueza muito importante da experiência e de uma forma suave, contando histórias. E como eu gosto da hipnose, gosto da psicologia, eu entendo que as histórias elas acabam entrando na nossa mente de uma forma diferente. E quando você me perguntou, até peguei o livro para dar uma folhada em casa, e eu estava vendo as coisas que eu pensava na época, porque eu gosto de anotar lápis do lado, como eu estava pensando na hora que eu li aquilo. E eu falo, poxa, eu mudei bastante. Algumas coisas, eu falei, cara, eu já pensava desse jeito, que legal. Então, esse livro, os 3 vão trazer exemplos muito similares. Algumas características vão se replicar um no outro. Um vai trazer a preparação, o outro vai trazer a aplicação, o outro quais as dificuldades que você enfrentou e como foi viver essas experiências. Então, esse livro ele vai passear de 3 formas diferentes dos mesmos assuntos, que é um livro, uma ótima lição sobre liderança. Na verdade, eu não tive a oportunidade de ler os 3. Talvez eu tenha tido, não li. Mas o Monge Executivo é um dos melhores livros que eu li, realmente. E explica sobre o tempo, explica sobre o respeito ao tempo do outro, explica sobre as diferenças e a importância de ter pessoas que pensam diferente de você. E é uma história que entra na autoajuda? Eu acho que sim. Mas é uma coisa que não é chato de ler. Não é professoral te ensinando, é uma história mesmo de um executivo que vai passar uns dias no mosteiro, se não me engano é isso. Porque estava pilhadaço. Porque ele estava pilhado e ele leva a realidade dele para aquilo. E a história é maravilhosa, porque tudo que ele vai aprendendo lá, você vai se colocando no lugar dele, mesmo você não estando pilhado e pirado, e você aprende muito. É um livro maravilhoso. Eu não li os outros 2, por ignorância minha, nem sabia que tinha os outros 2. Eu vou ler, porque o primeiro foi maravilhoso. É muito gostoso. A leitura, do jeito que ele coloca as coisas nessa narrativa suave, quando você vai percebendo, você já foi envolvido em princípios super valiosos. Do que a gente falou aqui, de você servir, de você colocar a sua equipe em primeiro lugar, de você ser humilde, de você se conectar, de você gerar resultados, de ter uma comunicação clara. São vários princípios que esses livros trazem. E se o líder conseguir captar essas informações, a clareza das informações, a gestão de tempo, não é a quantidade de tempo trabalhado, é o Pareto, né? 80, eu diria que até às vezes 70. Então, você tem ali 80, 20. Então, será que eu preciso disso? Como que eu posso gerenciar o meu tempo? Eu posso tirar minha sexta-feira para ser mais tranquilo? Eu lembro que eu fazia com meus trainees uma quarta-feira, que a gente estava ali na Paulista, né? E eu falava assim, ó, quarta-feira é o dia da fuga. Aí os trainees, como assim? Então, você vai pegar na quarta-feira de tarde e você vai para o cinema, você vai para o parque, você vai fazer qualquer coisa aqui perto. E quando der o horário de ir embora, você volta aqui e a gente vai conversar. E você vai fechar as suas vendas e a gente vai conversar sobre o seu fechamento, beleza? Ele falou assim, pô, que legal. E eu falei assim, e se você bater as metas, eu ainda pago para você a tua saída na quarta de tarde. Aí era uma loucura, que o pessoal queria aquele momento. Eu percebi que às vezes as pessoas acabavam desperdiçando tempo de qualquer jeito. Eu falei assim, quer saber? Então faz alguma coisa para você. Mas eu quero que você faça uma coisa para você no horário de trabalho. Eu não quero que seja fora do... Eu não quero te dispensar para você ir para casa. Eu quero que no horário de trabalho você pare e você tenha esse momento. As pessoas falam assim, tá bom, vou ver o que acontece.
É estranho isso. Para aquela equipe em específico, foi uma equipe que eu fiz isso, porque aquela equipe demandava isso. Foi maravilhoso. Se eu não tivesse me alimentado de informações como Monge Executivo e outros livros que foram me tornando mais humano, eu, com certeza absoluta, não teria me tornado quem me tornei. Marco, conversa sensacional. Cara, passaram 45 minutos voando. Eu queria te agradecer demais. Deixa a tua mensagem final pro pessoal. Acredite em você de verdade. Pode parecer clichê isso, papo de psicólogo, mas dentro de você tem todos os recursos que você precisa para ser um líder gigantesco, maravilhoso, influenciador. Da mesma forma que para você que está ali criando as suas vendas, as suas oportunidades, o empreendedor, está tudo dentro de você. Talvez a sua imagem, a sua lente esteja embaçada e você precise tirar isso que está na frente dos seus olhos, medos, aflições, crenças que foram colocadas ali, às vezes nem por você mesmo. Mas acredite, dentro de você, você tem tudo o que você precisa para ser a pessoa de alta performance que você deseja ser. Marco, muito obrigado. Valeu. Foi uma delícia falar contigo. E para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigado e até a próxima semana.